Então hoje nós temos a grata satisfação de mais uma vez termos a presença do nosso irmão José Quirino, do Centro Espírita Juvencio de Araújo, lá da famosa Rua 10, mais conhecida como Rua 10, aqui em São Francisco do Sul. A casa é sempre sua, que Jesus lhe inspire agora e sempre sua. Muito boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui ao lado de amigos queridos, para que juntos possamos compartilhar esses ensinamentos sublimes, essa doutrina abençoada. Cada vez que aqui venho, eu mais aprendo, eu mais recebo acolhimento, carinho, do que eu proporciono. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui novamente. Engraçado que toda a vida a leitura sempre combina com... A gente sempre combina antes, lógico, né? Mas toda a leitura que se faz sempre combina com a exposição. O tema escolhido para a noite de hoje é a regeneração da humanidade. Iniciamos com uma fala de Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 18, item 14. Diz Allan Kardec: a humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades e aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada e a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra, no estado das coisas, as satisfações legítimas a que se sente com direito. É por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança, impelida por uma força irresistível, para margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É a um desses períodos, continua Allan Kardec, períodos de transformação, ou, se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega à humanidade. Da adolescência, ela passa à idade viril. A misericórdia divina abriu as comportas da espiritualidade superior e luzes divinas invadiram todo o orbe, na sutileza da noite, na simplicidade da manjedoura. Começava, há 2000 anos atrás, a regeneração do mundo, a transformação do homem velho em busca de novos horizontes. O soerguimento, a renovação, o crescimento do espírito humano. A boa nova chegava ao mundo. A regeneração do mundo, essa transformação, ela não pode ser uma obra exterior. Ela é uma obra redentora de cada dia. E todos nós somos parte dessa grande transformação que a humanidade está vivenciando, porque a partir de cada um de nós, entendendo a mensagem transformadora do Cristo, nós podemos nos engajar nessa grande transformação moral pela qual a humanidade está passando. Somos nós, os espíritos que aqui crescem e aqui constroem, dia a dia, essa grandeza espiritual. Trata-se de um movimento universal. O Espírito sopra onde quer. Os Espíritos são os seres inteligentes da criação e eles vêm, pela misericórdia divina, nos auxiliar, tirar os véus que nos encobriam os mistérios até hoje envolvidos acalentados por nós. Então, esse grande movimento universal
ele se opera hoje através da transformação moral. É o fim do velho mundo para que possamos ter, por misericórdia divina, como eu falei, um progresso mais avançado, mais exigente para o momento. Esgotado o bem-estar material, nós vamos naturalmente em busca do desenvolvimento moral. Da Revista Espírita de Allan Kardec também, de 1868, com o tema A Regeneração. Vivei sob o olhar de Deus, e sua irradiação vos ilumina. O que sois, Deus o sabia. O que sereis, Deus o vê. Acima de vós, neste universo, onde se move o vosso mundo, planam os espíritos mensageiros que receberam a missão de vos guiar. A regeneração e o triunfo são possíveis pelo amor. A lei de Deus é sempre o amor. O amor é a luz que banha o universo, é o éter vivificador, é a afeição dos espíritos dedicados, é a alegria dos bons, é a luta que aperfeiçoa. Deus não usa a violência para que nós possamos progredir. Deus se utiliza de maneira silenciosa o tempo para que nós possamos nos regenerar. Não se regenera o mundo começando por fora, como eu falei. Essa regeneração, essa transformação é, no fundo, primordialmente, a regeneração de cada um de nós, individualmente. Olhando para o nosso passado, até há poucos dias, sentado nessas cadeiras, estavam Simão Pedro, Judas Iscariotes, Maria de Madalena. O tempo transformou, regenerou cada um deles. A escola, abençoada de almas, continua a mesma. Só que agora os alunos somos nós. Somos nós os alunos matriculados nessa escola abençoada para que possamos promover o nosso soerguimento, a nossa gravitação para Deus. Para isso, a misericórdia divina nos presenteou com a maior riqueza que nós poderíamos almejar nesta encarnação. Deus nos presenteou com a imortalidade da alma. Às vezes nós não nos damos conta de que somos senhores da imortalidade. Ou seja, nós temos todo o tempo do mundo para promover essa nossa regeneração, essa nossa transformação moral. Somos peregrinos da imortalidade, como eu falei, que temos um corpo abençoado para o nosso burilamento espiritual, para recolher ao longo dessa jornada os tesouros espirituais, os dons, as virtudes abençoadas, para que possamos nos transformar e transformar, consequentemente, o mundo em que vivemos. Quem nunca sonhou com um mundo melhor? Martin Luther King sempre dizia: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. É necessário que todos nós tenhamos um sonho acalentado, um propósito, um objetivo, para que possamos colaborar nessa fraternidade. Ao longo das jornadas, como somos criados simples e ignorantes, nós abandonamos voluntariamente as leis divinas. Achamos que sozinho poderíamos acertar a nossa evolução, o nosso progresso. Essas leis divinas que estão escritas na nossa consciência, como todos bem o sabemos, e nós nos arvoramos em legisladores do universo. Homens imperfeitos que somos, falíveis,
Não temos condições de criar leis perfeitas. O homem moderno perdeu o endereço de Deus. É importante que nós, a cada dia que passa, façamos a escolha entre o reino de Deus e o reino dos homens. Nós ainda não damos conta da importância de sabermos o que nós deveremos seguir: o reino de Deus ou o reino dos homens. O reino de Deus é amor e serviço, leis divinas e equilíbrio, verdade e justiça. O reino dos homens é o poder e o egoísmo, as pompas, o orgulho e a idolatria, é a força, é a dominação. Como a nossa irmã deu no início, Cristo chegou de maneira simples, sem alardes, sem usar nenhum tipo de poder, sem fazer barulho. Deus usa o silêncio. Nesta família que sempre reinou Deus, como eu falei, nós resolvemos substituir a figura insubstituível do Criador pela do homem. A ilusão do homem de construir um patrimônio de felicidade sem a referência em Deus e suas leis divinas e imortais. Todas as vezes que eu, por invigilância, me afasto de Deus, eu começo a minha degeneração. Fomos ao longo das jornadas nos degenerando, nos desequilibrando, perdendo a nossa essência divina. Como nos diz o Chico, no livro Mais Luz, pelo Espírito Patuíra, tudo nos convida para o retorno ao Cristo. Tudo nos convida novamente a retornar o nosso coração e os nossos pensamentos para as lições sublimes do Evangelho. As pessoas sempre se aproximavam do Chico e perguntavam: Chico, o que há de novo? O que há de novo agora? O Chico, com aquela simplicidade, calma, dizia para as pessoas: meus filhos, o que há de novo é o Evangelho. O Evangelho será sempre o nosso modelo, o nosso objetivo. Devemos debruçar os nossos olhares para o Evangelho de Jesus. A criatura necessita indagar de si mesma todos os dias. Ao levantarmos, ao sairmos de casa, quando estamos sozinhos, o que eu estou fazendo para o meu progresso, para a minha regeneração? O que eu desejo desta encarnação, que é um dos maiores presentes que eu poderia almejar, seria a encarnação? O que eu estou desejando para o meu propósito? A que propósito que eu estou atendendo? E a que finalidades eu me destino? Qual é o objetivo que eu pretendo alcançar? Faz-se indispensável examinar-se a todo momento, emergir dessa animalidade que há pouco tempo nós estávamos e que ainda nos puxa para um passado de erros, para erguermos-nos e nos tornarmos senhores do próprio caminho, já que nós mesmos somos, como todos sabemos, os construtores do próprio destino. Necessário que eu possa me assenhorear, eu possa conduzir de maneira segura o meu destino, onde quero chegar, o que estou fazendo, para que eu possa promover a minha regeneração. A lei divina não confere privilégios para ninguém. Trata todos os filhos da mesma maneira, com as mesmas oportunidades. Somos construtores da nossa grandeza espiritual. Parceria do nosso esforço pessoal. Essa palavra é uma das chaves da noite de hoje. Esforço pessoal. Parceria do nosso esforço
com o amor inesgotável de Deus. Bata e a porta se abrirá. Procure e encontrarás. É necessário que eu faça algo diferente, que eu me esforce um pouquinho mais para saber aonde eu quero chegar, o que eu estou fazendo da minha existência, como eu falei agora há pouco. Cada um de nós recolherá, na presente existência, as bênçãos semeadas no passado e os equívocos lançados ao longo do tempo. Portanto, esse mapa da regeneração, esse mapa do destino, volta conosco ao mundo, todas as vezes que retornamos ao mundo. Não fosse a misericórdia divina intervindo, como eu falei, nós estaríamos num círculo vicioso interminável de reencarnações de baixo teor vibratório. Vamos, retornamos, como diz Allan Kardec, nascer, viver, morrer, progredir, renascer ainda, eis o nosso papel. Mas nós temos que entender que somos herdeiros de Deus, temos a essência divina em nós e temos que dar um pouco mais de valor, atenção ao que temos hoje, para que possamos promover essa transformação. Somos ainda, sabemos todos, um misto de luz e sombra. Tateamos, buscamos a luz, mas ainda as sombras pesadas de um passado clamoroso de erros ainda nos perseguem. Vemos nos estudos bíblicos a figura de um Davi, homem sensível, de alma artística, que compunha melodias para serem cantadas com salmos, e no entanto, Davi assassina o seu melhor amigo, o seu general de confiança, porque queria possuir a sua mulher. Um misto de luz e sombra, como eu falei, homens que são bons, nós, e maus, simultaneamente. Vemos a figura de um Salomão, homem de extrema sabedoria, acostumado a resolver os conflitos do povo, que no entanto se encanta com as suas riquezas e com as suas muitas mulheres, com todas as facilidades que ele tinha à época, e perde o rumo da sua existência, perde o fio condutor da sua missão espiritual. Encontramos também nos textos bíblicos a figura marcante de Elias, ele que é considerado um dos maiores profetas, porque a ele foi confiada a missão de um dia anunciar a vinda do Messias ao mundo. Profeta firme, de voz vigorosa, de posições inflexíveis, mas que, no entanto, se entrega ao extremismo, ao fanatismo religioso e assassina centenas e centenas de sacerdotes, decapitando todos eles. Como eu falei, nós tateamos a luz, mas ainda não conseguimos nos desvencilhar das trevas da animalidade que ainda nos dominam a todo momento. Buscamos a paz, mas promovemos o ódio e a guerra dentro da nossa própria casa. Buscamos a felicidade, mas construímos o nosso alicerce nas misérias do nosso semelhante. Buscamos o amor e inspiramos o ódio. Trazemos conosco, repetindo, um vasto acervo de contas a pagar, né, Érica? De sombras. E precisamos serenidade, discernimento, esforço, coragem para desintegrar, pouco a pouco, essas trevas da animalidade. E isso só acontecerá se nós entendermos que somos dependentes e carentes
e submisso às leis divinas que regem o nosso destino. Algum irmão gostaria de fazer algum comentário, alguma intuição que tiver? Francisco nos auxilia, Francisco de Assis, com o título Silencia. Diz Francisco: não há pressa, não há pressa. A prioridade é que tu encontres novamente a tua essência, para que tenhas presente em ti a alegria de ser e estar. Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma escolha para qualquer opção errada que tenhas feito. Confia e vai em teu caminho de paz. Nada é mais gratificante que ver alguém submergindo da escuridão apenas por haver acreditado na existência da luz. Ela sempre esteve presente. Era só abrir os olhos. As verdades eternas, o Consolador prometido, espíritos superiores, gênios, estão a todo momento nos intuindo, atendendo aos nossos anseios, aos nossos apelos. Mas, e nós? Já entendemos que somos submissos a esses irmãos superiores, que dependemos deles em tudo que fizermos na existência? Nos mínimos atos da nossa vida, necessitamos um pouco de meditação, nos aconselhar com esses espíritos amigos, uma simples viagem, um projeto, um sonho que estamos vivendo. Coloquemos esses nossos objetivos sob a tutela, sob a submissão desses espíritos amigos, para que eles nos orientem, nos ajudem, nos fortaleçam, nos dê coragem na caminhada, para que possamos trilhar o caminho seguro. Como diz Francisco, era só abrir os olhos. Está tudo à nossa frente. Temos tudo nas nossas mãos hoje, para que possamos estudar um pouquinho mais, pensar de maneira correta, seguir os influenciadores corretos. Precisamos endireitar, corrigir os nossos caminhos. Ontem erramos, hoje precisamos acertar um pouquinho mais. Regenerar os nossos impulsos, dulcificar os nossos sentimentos. Para isso, como diz Emmanuel na obra Religião dos Espíritos, precisamos lembrar que a vida é permanente renovação. A vida é um permanente convite, nos impulsionando a cada minuto para o cultivo do bem incessante. O bem pelo bem a todo momento. Precisamos nos preocupar em nos defender das influências perniciosas que nos atacam, através da prática do bem incessante. O trabalho no bem será o antídoto, a defesa adequada, capaz de anular qualquer enquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando o nosso espírito a novos tipos de objetivos. Precisamos nos engajar mais na prática do serviço aos semelhantes. Precisamos nos dispor um pouquinho mais à prática da caridade. Bondade para com o próximo, para com os ausentes, bondade para com os nossos opositores,
bondade para com todas as criaturas que nos cercam. Da obra Através do Tempo, autores diversos, entre eles o Chico. Ajudemos. No amor, situou Jesus a metrópole viva do Evangelho. Não podemos, por isso, esquecer, olvidar as nossas obrigações de operários. Somos todos operários, trabalhadores da regeneração humana. Trabalhamos primeiro em nós, no nosso íntimo, nas nossas imperfeições, nas nossas misérias morais, nas nossas paixões inferiores, para depois ser instrumentos úteis, ser os braços de Jesus para operar essa regeneração humana, sob a direção da bondade infatigável. Em todos os lugares, não adianta nós reclamarmos. A ignorância tripudia sobre a dor. A indiferença, a falta de amor, lança doloroso sarcasmo à fé e o mal. Aparentemente triunfante, humilha o bem que se oculta. Somos naturalmente, uma vez regenerados, transformados, melhorados, os braços multiplicados do amigo divino da humanidade. Seremos nós aqueles que irão multiplicar as obras do Mestre em movimentos de programas de fraternidade legítimas. Os necessitados do corpo e da alma esperam por Jesus e, consequentemente, por nós outros, operários, trabalhadores na seara do Mestre, que detemos a presunção de representá-lo em todos os lugares. A criança sem agasalho moral, ao doente sem coragem, aos pais aflitos, aos jovens carentes de auxílio, aos aprendizes vacilantes da fé, aos transviados da experiência humana, os infelizes irmãos no cipoal do crime. Os corações esquecidos nas zonas sombrias da inquietação e da renúncia. Tudo nos convida à melhora, tudo nos convida à renovação. É necessário que eu consiga sentir essa necessidade, sentir que eu preciso de mais paz, de mais alegria, de mais bem-estar, de mais equilíbrio. E para isso, eu preciso entender o que eu preciso fazer para que eu consiga amealhar essa paz. Como nos diz Albert Schweitzer, Nobel da Paz, eu não sei qual será o seu destino, mas de uma coisa eu sei. Somente aqueles que procurarem e encontrarem uma maneira de servir é que serão verdadeiramente felizes. Sem essa obra renovadora, regeneradora, transformadora do Cristo em nós não tomaremos posse, não seremos dignos dessa herança divina. O Evangelho avança silenciosamente, lentamente, um palmo de cada vez, um coração de cada vez. Já transformou Saulo em Paulo, Gesiel em Estevão, já transformou Maria de Madalena naquela que seria a portadora da sublime imortalidade. Já transformou Simão Pedro, aquele que nega Jesus. Estamos todos numa árdua
ascensão. Numa ascensão de lutas renhidas, que necessitamos da cooperação de uns com os outros, para que possamos nos unir fraternalmente e juntos possamos colaborar. O nosso papel inicial é nos transformar, nos regenerarmos a nós. O que está degenerado? O que em mim precisa ser consertado? Muitas vezes eu não noto tudo aquilo que precisa ser melhorado em mim, que eu degenerei ao longo do tempo, que eu desequilibrei ao longo do tempo. Poderia ser as forças sexuais da alma, a habilidade em usar os bens do mundo, sem ser dominado por eles. Não seria a nossa língua? Eu sei que aqui não tem nenhum fofoqueiro, mas não seria a nossa língua que está escravizando o nosso corpo? Reclamando, lamentando, se inconformando? A resiliência? Não seria a falta de coragem? Tenho medo de tudo, tenho medo de se aproximar de pessoas, tenho medo de ser gentil, tenho medo de fazer a caridade, sempre fechado no meu mundo, desconfiando de tudo e de todos. A capacidade de se relacionar afetivamente, a capacidade de fazer e manter amigos. A palavra, a minha, ainda não é edificante. Eu uso a palavra para me escravizar, para piorar ainda mais a minha situação. Sejamos nós essa regeneração que eu espero do mundo. Sejamos nós primeiro aquela transformação que eu espero do mundo. Deus não escolhe os preparados. Deus não quer criaturas perfeitas, prontas. Deus prepara os escolhidos. Deus usa. Deus enxerga em cada um de nós já um espírito de luz. Como Jesus se referiu a Públio Lentulus, enxergando naquele senador cheio das pompas e dos orgulhos da época, Deus já enxergou Emmanuel. Há 2000 anos, Deus já enxergou Emmanuel. E assim Deus enxerga em cada um de nós joias preciosas, espíritos de luz, vanguardeiros do progresso, gênios, espíritos superiores, que virão, em nome do Cristo, auxiliar a humanidade para acelerar o seu adiantamento. Somos cidadãos da imortalidade, peregrinos da imortalidade, errando, acertando, mas que um dia, e que seja breve, seremos aqueles que farão o que o Cristo fez e muito mais. Deus não te chamou para fazer um trabalho, Ele te deu um trabalho para trabalhar você. Te deu uma missão, uma obra, para que você possa lapidar, renovar o seu espírito. A pergunta que fica: quantos séculos de sofrimento, de choro e de ranger de dentes ainda estaremos atraindo para a nossa encarnação? Lembrando que o progresso é individual, a nossa luta é individual e o nosso maior inimigo mora bem perto. É só olhar no espelho de manhã que você verá o seu maior inimigo. São necessários para tirar da nossa alma, repetindo, quantos séculos ainda são necessários para que eu possa despertar, para que eu possa acordar desse sono, essa criança espiritual que ainda habita em mim, para que eu possa assumir as minhas responsabilidades, que eu possa entender que fora da caridade não há salvação para ninguém, que eu preciso, que eu necessito do próximo, que eu preciso me engajar em alguma corrente de fraternidade e solidariedade que vise a transformação do mundo, que colabore, que os meus dons, simples que sejam,
possam colaborar, possam prestar um auxílio à minha comunidade, ao meu vizinho, à minha casa, que eu possa despir essa veste da superficialidade, essa casca que ainda habita em mim, a veste do convencionalismo, do poder barato, que ainda não existe virtudes. Estamos diante do Consolador prometido. O Espiritismo é a luz de uma nova renascença. O Espiritismo não é uma luz nova, é uma luz mais brilhante, é uma luz mais firme, para que o mundo inteiro possa renascer, possa regenerar, se transformar. E para que essa sublime renovação se concretize, é necessário que nós, cada um de nós, nos convertamos em raios vivos de sua clarificante, santificante claridade, nos diz Emmanuel. Somos, portanto, como diz o Chico em Missionários na Luz, consoladores. Poderemos ser primeiro consolados, depois também consolar. É preciso que entendamos no Espiritismo um movimento revolucionário, libertador de consciências e corações. O Espiritismo é um movimento pelos 4 cantos do planeta, libertador de consciências e corações. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da última hora. Todos temos dons, como eu falei, mas a seara necessita de nós. Gloriosa missão de preparar essa nova era, o amanhecer de uma nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais. O nosso problema reside fundamentalmente na educação moral. Todos necessitamos nos educar, nos disciplinar em conformidade com os sublimes ensinamentos do Mestre Divino. Despertando a criatura, cada um de nós, para as aquisições verdadeiras, imperecíveis do espírito imortal. O meu irmão gostaria de fazer alguma pergunta, alguma intuição? Maria Dolores, por Chico Xavier, a ponte de luz. Senhor, orienta nossos passos pelos caminhos da vida, iluminando a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa lucidez, para que nada nos desvie do verdadeiro caminho a trilhar. Num futuro breve, as leis divinas e imutáveis estarão incorporadas ao nosso espírito imortal através dos nossos atos e dos nossos pensamentos, transformando-se cada coração à luz do Evangelho e, com certeza, o seu reino divino de amor e caridade resplandecerá vigoroso em cada coração. Finalizando, pelo Espírito André Luiz, extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça
a renovação. Algum irmão gostaria de fazer um comentário, alguma intuição para nos ajudar, colaborando com todos? Algo que, essa pergunta que a gente sempre repete em todas as palestras, que deveria ficar gravado no pensamento e no coração de cada um: o que eu estou buscando hoje, aqui? O que eu estou buscando no dia a dia? Quais os meus objetivos, meu trabalho, na minha comunidade, perante essa doutrina consoladora, que é a volta do Cristo até nós, o Consolador prometido? O que eu estou buscando? O que eu estou fazendo para colaborar nessa regeneração do mundo? Primeiro, trabalhando em mim, aquilo que precisa ser corrigido, que precisa ser melhorado. Logicamente que olhando o nosso passado, vemos que já estamos caminhando lentamente. É difícil transformar. A natureza não dá saltos. Nós não nascemos num planeta de provas e expiações e já desencarnamos num planeta de espíritos puros. É necessário que nós trabalhemos ao longo do tempo essa nossa árdua ascensão, como diz o Espírito Victor Hugo, para que possamos todos nos regenerar, nos transformar naquela nossa melhor versão. Oportunidades estão sendo dadas a nós a todo momento. Como diz Francisco, basta abrir os olhos. Repetindo as palavras do Mestre, basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Necessário que eu preste atenção mais nos detalhes simples, nas coisas simples, para que eu possa adquirir um pouco mais de humildade e saber que eu necessito dessa luz, desses espíritos amigos. Eu sou muito pequenino para gerenciar sozinho a minha própria existência. Eu necessito caminhar, mas caminhar sob o abrigo, sobre as intuições, sob as orientações dos espíritos amigos. E eles estão aí para nos ajudar. Nós é que não, muitas vezes, pela nossa insatisfação, pela nossa revolta, pela nossa preguiça, nós não nos tornamos receptivos a essa sintonia. Como diz Paulo de Tarso, que via Jesus como um mestre amoroso e amigo, caminhando lado a lado. E assim são os espíritos amigos para nós. Eles estão a todo momento ao nosso lado, nos ajudando, nos confortando, nos consolando, nos fortalecendo para que nós possamos agir de maneira correta, escolhendo caminhos que conduzam a um mundo regenerado e possamos colaborar assim na transformação da humanidade. Fechemos os nossos olhos nesse momento para agradecer ao Divino Amigo por este momento de estarmos reunidos em Teu sagrado nome para aprender um pouco mais dessa doutrina consoladora que nos fortalece na caminhada, nos consola, nos dá coragem, discernimento, para que possamos trilhar um roteiro edificante, seguro, em que possamos melhorar a nossa condição íntima, operando passo a passo a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, sabedor de que o trabalho no bem, incessante, a todo momento, será o nosso escudo protetor em todos os momentos.
necessário que eu possa me esforçar um pouquinho mais, buscar o conhecimento edificante dos espíritos superiores, para que a maneira como eles erraram, se regeneraram, acertaram, possam inspirar a minha existência. O que eles fizeram quando foram decaídos, também nós hoje estamos, mas necessitamos seguir essas orientações, esses conselhos salutares que vêm dos espíritos amigos para colaborar na nossa transformação moral. Que Jesus nos abençoe a todos. Sigamos em paz. Assim seja. Assim seja.